Oi, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar de semelhança de triângulos e se você ficar comigo até o final do vídeo, eu prometo revelar para vocês 3 dicas num passo a passo para que você nunca mais erre isso daqui. Porque eu, antes de me tornar professor, eu acertava esse tipo de exercícios na sorte, mas a maioria das vezes eu acabava errando. Então vamos lá para mostrar para vocês como que vai funcionar. Seguinte, tem muitas informações aqui que elas estão escondidas, então é seu papel começar a revelar essas informações. Então, por exemplo, quantos triângulos você tem aqui? E se você respondeu 3, você acabou errando, porque olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho que isso daqui não é um triângulo, isso daqui é um quadrilátero. Então, eu tenho que identificar quais são os meus triângulos. Então, eu vou dar nome aos vértices, aqui está faltando, eu não tenho aqui quais são os meus vértices. Então, aqui em cima eu vou chamar de A, B e C. E aqui eu vou colocar D e E. Beleza? O meu primeiro passo se trata de identificar quais são os ângulos. E sempre eu vou tomar como referência o meu triângulo grande. Então, toma como referência o triângulo grande, que nesse caso está sendo representado pelos vértices A, B e C. Certo? Então, pensando no meu triângulo grande, eu não preciso saber quais são as medidas, mas sim saber o que é igual e o que é diferente. Então, para trazer essa diferença, eu vou utilizar as cores, mas se você não tiver cores, você pode utilizar marcações, como eu estou mostrando aqui. Então, ali em cima, no vértice A, eu já coloquei um risquinho na cor roxa, e aqui embaixo, no vértice C, eu coloquei azul com 2 risquinhos. E agora, o meu segundo passo se trata de separar os triângulos. Então, vou fazer aqui uma separação. O que isso quer dizer? Eu já identifiquei que eu tenho os triângulos ADE e o triângulo ABC. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui mesmo. Então, eu tenho um triângulo. Em que do A até o B está medindo 12, do B até o C está medindo 9, eu tenho aqui um ângulo reto, e toma cuidado com essa medida aqui do A até o C, que se eu pegar tudo isso daqui, que eu estou colocando aqui de laranja, tudo isso daqui, como eu tenho que o 6, o segmento AE, ele é adjacente ao CE, ou seja, está um do lado do outro, eu vou acabar somando isso daqui. Então, entenda que tudo isso daqui, que é o AC, nada mais é do que 6 mais 9, que é igual a 15, ok? E não esqueça de colocar também os ângulos que já estão identificados, seja pela cor ou seja pelas marcações. Mas uma vez que eu fiz isso daqui no meu triângulo grande, o meu outro triângulo ele já vai vir praticamente pronto. Porque olha só o que eu vou ter aqui. Tenho aqui o meu triângulozinho menor de vértices A, D, E. E se eu reparar lá em cima, no vértice A, já está pronto que ele é um ângulo roxo ou um ângulo de uma marcação. E eu posso dizer que esse ângulo roxo vai ser igual a esse ângulo roxo, porque ambos os ângulos que estão aqui, eles são formados pelos mesmos lados. Então, eles estão sobre os mesmos lados. Então, eu posso dizer nas minhas palavras que se trata de uma mesma ponta. Ou seja, se você tem uma mesma abertura, considerando que você está falando dos mesmos segmentos, você vai ter a mesma medida. E agora, esse daqui que está faltando, em que eu estou indicando
dessa vez de amarelo, esse ângulo aqui, com toda certeza, ele vai ser um ângulo azul e de 2 risquinhos. E eu posso garantir isso daqui, que eles vão ser congruentes, correspondentes, porque esse ângulo aqui amarelo, então perceba que dessa vez eu estou dando destaque para o ângulo que está em amarelo. Esse ângulo aqui que está em amarelo, ele na verdade é quanto falta para 180. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que se você tem dois pares de ângulos que são congruentes, o terceiro par também vai ser congruente, porque sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser 180 graus. Então, se você tem dois pares congruentes, essa soma vai ser a mesma em ambos os triângulos. E o que vai estar faltando para chegar no 180, que é esse ângulo suplementar que a gente chama, vai ser a mesma medida. Então, é por causa disso que a gente pode considerar. Mas uma vez que você tiver dois pares de ângulos congruentes, o terceiro você pode garantir, já pode colocar direto que vai ser igual, tá bom? Então, essa dica aqui ela é importantíssima. E agora que eu já tenho isso daqui, eu vou colocar as medidas dos lados. Então, olhando pela minha figura inicial, que está bem tumultuada, eu tenho que do D até o E, isso daqui mede X, e do A até o E, isso daqui mede 6. Legal! Agora que eu tenho isso daqui, eu vou começar a montar a minha semelhança. A minha proporção. Então, como que eu vou montar a minha proporção? Então, meu terceiro passo, que é a minha proporção, ela vai ser baseada nos meus ângulos. Então, sempre que você for trabalhar com semelhança de triângulos, você precisa de uma referência. E eu tenho aqui o que as pessoas acabam não fazendo. As pessoas elas não fazem isso daqui que eu vou colocar para vocês, que é essencial, que se trata de uma organização. Então, eu vou tentar deixar aqui na mesma tela para vocês perceberem. Vou até diminuir um pouquinho de tamanho para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, assim, eu tenho dois triângulos, então estou comparando os triângulos ABC com o triângulo ADE. E além disso, eu vou olhar para os ângulos. Então, se eu quero determinar o valor do meu x, veja qual que é o ângulo que está oposto ao lado do x. Então, quem é esse daqui? É o meu ângulo de uma marcação ou o meu ângulo roxo. E aí, para não dar nada errado, você vai colocar essa tabela. Então perceba que nas linhas eu estou falando de quais são os triângulos e nas colunas eu estou falando de quais são os ângulos. E eu percebo que essa é a diferença. Eu tenho visto muitos vídeos, né, para montar os meus materiais e tentando encontrar qual pode ser o meu diferencial para você não errar mais. E esse daqui é a chave para você não errar mais. Eu garanto que se você começar a construir essa tabelinha desse jeito, com essas informações, isso vai fazer com que você não erre mais, tá bom? Então, eu preciso identificar o meu lado x, ele está no triângulo ABC ou no triângulo ADE? É no triângulo ADE, então ele vai na linha de baixo. E agora eu vou ver no triângulo ABC, o ângulo roxo ou de um risquinho, ele está olhando para o 9. E vou colocar aqui o 9. Legal. Agora, perceba que no triângulo ABC eu tenho dois possíveis lados. Eu tenho o lado 12 e eu tenho o lado 15 que não foi utilizado. Só que um desses lados ele vai ser correspondente ao AD e eu não tenho informação nenhuma ao AD. E perceba que quem está olhando, quem está oposto ao AD é o ângulo reto, então não vou usar o ângulo reto, ok? Tem algumas pessoas, alguns professores que gostam de colocar mais uma etapa antes da proporção, que é deixar os triângulos na mesma posição. Eu não gosto, porque eu acho que é mais uma etapa para vocês fazerem, ela pode acabar confundindo. Então, por isso que eu tomo como referência os ângulos e faço essa organização. Bom, então assim, quem que está olhando para o 6?
Quem está olhando para o 6 é o meu ângulo azul de duas marcações. Então, o 6 ele está na linha do triângulo ADE, enquanto que no ABC o azul, que é o de duas marcações, é o meu 12. Então aqui eu vou colocar o 12, e uma vez que você montou essa tabelinha, e por que eu digo que essa daqui é uma tabelinha? Porque eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Se você não quiser se perder, deixa eu colocar pertinho isso daqui. Se você quiser encarar isso aqui como uma tabelinha, maravilha. Mas, gente, o que é essa tabelinha? Essa tabelinha nada mais é do que uma regra de 3, são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? E não importa como que vai ficar estruturada a sua tabela, contanto que você tenha que o 12 e... Deixa eu colocar aqui coloridinho. Contanto que você tenha que o 12 e o x eles estejam numa mesma diagonal. Se você fez isso daqui, não importa, vai dar certo o seu exercício, ok? Então agora que você já montou a sua tabelinha, você vai montar a sua proporção. Deixa eu colocar aqui a proporção. Quem que vai ser a proporção? Vai ser 9 sobre x equivale a 12 sobre 6. E praticamente o exercício acabou. Então, isso daqui que eu acabei de escrever para vocês, deixa eu colocar, as pessoas elas vêm direto para essa passagem aqui. E essa passagem que está dentro desse círculo, eu garanto para vocês, sem colocar a tabelinha, provavelmente vai fazer com que vocês acabem errando, ok? Então eu não recomendo vocês irem direto para cá, porque pode ser que vocês vão errar. Eu já vi muitos dos meus alunos cometendo esse erro e eu mesmo era uma pessoa que costumava errar assim, tá? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou simplificar essa fração e, a partir de agora, se trata de resolver essa proporção. Então, estou resolvendo aqui rapidinho para ganharmos tempo. Chegando ao final do exercício, que você tem ou 9 sobre 2 ou 4,5. E se você acha que essas dicas elas não vão te contribuir, deixa aqui nos resultados dos comentários, desculpa, mas se você é uma pessoa que costumava errar, tenha certeza que essa dica aqui ela vai ser infalível e comenta o que você achou, se você curtiu ou não curte, só que não curte também no botãozinho para eu saber. E eu espero vê-los no próximo vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!